planejamento participativo do presidente Lula ele tem três dimensões estratégicas. A primeira, ele é feito no Fórum Interconselhos, que é a presença de todos os conselhos organizados do Brasil, onde o presidente apresentou a visão de futuro e os pontos estratégicos do planejamento. Teve uma no início desse processo, quando o presidente apresentou toda essa peça inicial do planejamento participativo. Teve esses dois últimos dias, segunda e terça, teve o segundo Fórum Interconselho, que está aprofundando o debate sobre as propostas que estão saindo das plenárias e da plataforma digital, e dialogando com a equipe técnica da ministra Simone Tebet. Tem a dimensão das plenárias presenciais, que é essa que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos na 25ª, já fomos em 24 estados da federação, mais o Distrito Federal. A plenária presencial consiste no momento em que... faltam 3? Não. É para o Espírito Santo. Espírito Santo. Então, na 25ª, depois hoje à tarde, à noite, nós faremos no Espírito Santo, em Vitória, e amanhã de manhã em São Paulo, encerrando essa dimensão das plenárias presenciais, nas quais os movimentos organizados e as representações do povo, ao longo dessa semana, discutiu as 10 falas que vão ser feitas representando todo o movimento organizado do Rio de Janeiro. Nós viemos aqui para ouvir essas falas, dialogar com o povo do Rio, e a plenária ela cumpre um papel não só do debate presencial, como do estímulo para que as pessoas possam ir para a terceira dimensão do planejamento participativo, que é a plenária, que é a plataforma digital Brasil Participativo. É super simples, você entrou na plataforma, você vai encontrar lá 28 programas estratégicos do governo federal, onde o cidadão pode escolher 3 como prioridade. Pode fazer 3 propostas que sejam de livre-arbítrio, que sejam importantes para o povo do Rio de Janeiro, para o povo brasileiro, e pode apoiar 3 propostas. De repente eu entro lá, vi que o Joãozinho fez uma proposta que tem muito a ver com o povo do Rio, eu concordo, eu vou lá, apoio e posso automaticamente divulgar isso nas minhas redes sociais e fazer campanha. Então, cada CPF é um cidadão, para evitar qualquer tipo de fraude, e pode votar 333. Hierarquizar 3 programas do governo prioritário, fazer 3 propostas de livre-arbítrio e apoiar 3 propostas. Só não pode votar nessa plataforma eu e a ministra Simone, para evitar qualquer tipo de conflito, de interesses, que nós estamos defendendo qualquer interesse. Então, eu estou aproveitando a audiência de vocês para explicar a metodologia e a importância das pessoas participarem. Nós já estamos com 30 mil pessoas que participaram das plenárias presenciais no Brasil Participativo. Olha, Simone, está vendo? Você tinha razão, você falou que a gente ia bater hoje os 3 milhões, nós já estamos em 3 milhões e 200 mil pessoas que participaram da plataforma digital, já tem 1 milhão e 200 mil pessoas votos feitos em propostas, e tem 6.900 propostas consolidadas. Então, já é a maior participação social da história do Brasil. Eu tenho recebido, Simone, alguns países querendo conhecer a nossa experiência, pela dimensão continental que é o país, mobilizar o país presencialmente de forma digital para participar é uma coisa muito importante. Isso segue uma diretriz central do presidente Lula, que é desobstruir os canais de participação da sociedade. Nós passamos os últimos 4 anos, todos os conselhos que foram cassados, todas as conferências interditadas, e o presidente Lula está desobstruindo esses canais de participação. Recriou o Ministério da Secretaria-Geral da Presidência com um foco central no diálogo com a sociedade. Criou um sistema interministerial de participação social, onde todos os ministérios têm um endereço oficial para receber as demandas do povo. Retomou as conferências, como foi o caso da última da saúde, iniciando um novo ciclo. Todos nós sabemos como a saúde foi vítima do fascismo, todos nós sabemos que nós vivenciamos na pandemia, e ver 6 mil pessoas representando o Brasil todo, discutindo que a Terra é redonda, que a ciência é quem tem que definir qual remédio pode ser consumido pela população, isso é de uma riqueza grande, democrática. Então,
e criou o Conselho de Participação Social, que é a representação de as entidades nacionais do povo, mais o Conselhão, onde estão presentes também o setor produtivo do Brasil. E está fazendo esse que, para mim, é o maior símbolo de compartilhamento das decisões e de abertura para o povo definir os destinos do país, que é o planejamento participativo. A principal peça de uma administração é o planejamento. Então, ele pode ser feito em escala municipal, no Estado, na União. Qual é a diferença agora? Que nós, eu e a Simone, estamos liderando. Que o planejamento tem a participação do povo. A peça que irá, dia 31 de agosto, para o Congresso Nacional cumprir o seu dever constitucional de discutir e debater, será não só um planejamento meu, da Simone, que lidera a parte técnica e política do planejamento em si, eu da participação social, nem do presidente Lula. É um planejamento do governo do presidente Lula, escrito também com as mãos do povo brasileiro. Então é isso. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui e vamos às perguntas, que depois nós vamos para a plenária ouvir o povo do Rio de Janeiro. A primeira pergunta é do Rodrigo Viga, da Jovem. Se você quiser, eu levo o microfone aí. Não tem problema. Bom dia a todos, ministros, vice-governador, autoridade, Rodrigo Viga, Jovem Pan, Reuters. Ministro, até aqui a gente está falando de planejamento, está falando de orçamento, isso é inevitável para a cidade e também para o Estado. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora, no que diz respeito à reforma tributária, uma casa que a senhora conhece muito bem, que é o Senado Federal. O relator da matéria no Senado, ex-ministro Eduardo Braga, acha que essa matéria vai sofrer alterações. A senhora espera que essas alterações sejam profundas, ele já disse que não vai haver fatiamento. Me chamou muita atenção o prazo que ele deu para a votação da matéria, somente em outubro, de algo que já vem sendo discutido há muito tempo. Não parece para a senhora um prazo relativamente muito longo? E só para fechar, está dando uma polêmica danada, o tal do artigo 20, que entrou os 45 do segundo tempo, que abre brecha para, dentro de uma reforma, você criar novos impostos por parte dos estados. A senhora acha que o 20 tem que ficar de fora? Vamos lá, o 20 foi boa essa. Rodrigo, né? Bom, cumprimentar a todos e a todas, especialmente as jornalistas, em seus nomes eu cumprimento toda a equipe da imprensa. Prazer poder estar aqui ao lado do vice-governador, ao lado da Luciana Servo, que é a presidente do IPEA. Então, para quem não conhece, ela está à disposição para, inclusive, através dos estudos que o IPEA já está fazendo, oficialmente, inclusive, em relação à reforma tributária, passar para a imprensa o impacto da reforma tributária para o Brasil. Estou aqui ao lado do Vinícius e do Márcio, nossos companheiros de ministério, cumprimentando também todas as lideranças estaduais aqui do Rio de Janeiro. É sempre bom estar no Rio, né? Eu falo assim que as minhas primeiras letrinhas eu aprendi aqui na década de 70, quando morei um ano no Rio e me formei para o Rio de Janeiro. Então, comecei e terminei meus estudos, né, no Rio de Janeiro. Conheço um pouquinho a realidade do Rio, né, suas potencialidades, maravilhas e também seus conflitos e dificuldades. Em relação à reforma tributária, eu acompanho a reforma tributária, vou encurtar um pouquinho, há pelo menos 20 anos, e 8 anos dentro do Senado Federal. É verdade, respondendo já uma parte da sua pergunta, é verdade que a reforma tributária já foi muito debatida dentro do Senado Federal, mas a reforma que nós tínhamos lá era a PEC 110. O que se discutia dentro da Câmara era a PEC 45. O que aconteceu de amadurecimento de lá para cá? O que foi aprovado pela Câmara foi um mix entre a 45 e a 110. Isso faz com que, efetivamente, grande parte daquilo que o Senado entendia como certo, ideal, esteja contemplado na reforma aprovada pela Câmara dos Deputados. Eu diria que dá uma diferença de 60-40 ou 65-40 pró-110. Ou seja, a reforma que foi para o Senado, ela é muito mais parecida à reforma que o Senado estava discutindo do que a reforma que a Câmara estava discutindo. Inclusive, em relação ao IVA dual, nós teremos um imposto, a unificação do PIS/COFINS federal e depois, no médio prazo, a unificação do ICMS e do ISS. Dito isso, nós não podemos esquecer que, embora seja assim, Rodrigo, muita coisa foi alterada. Eu não acho que é muito tempo. Ao contrário, nós não precisamos da promulgação da PEC antes de dezembro. A promulgação. Por quê? Porque ela começa a produzir efeitos
imediatos no que se refere a ganho de produtividade, a expectativas, a busca por crédito para as indústrias começarem a fazer investimentos a partir de janeiro do que vem, sem dúvida. Mas quando nós estamos falando da aplicabilidade da própria emenda constitucional, é só em 2026. Acho o Senado é a casa da moderação, da ponderação, a casa da revisão. Ali nós temos ex-prefeitos, ex-governadores. É mais que justo e necessário que o Senado tenha o seu tempo para amadurecer, ouvir os setores. Tem muitos setores que têm dúvida em relação à reforma, querem saber qual a alíquota que eles vão pagar, porque eles não estão na exceção, por isso que eu apresentei aqui, Luciana, que vai estar ali fielmente junto com a sua equipe, fazendo conta, qual é a alíquota que vai ficar no final, dependendo de quantas exceções tivermos. Um ponto é importante, quanto mais exceções, mais aumenta a alíquota da população brasileira. Então, nós temos que ter muito critério em relação a isso. Estar na mão de Eduardo Braga, estar na mão de uma pessoa experiente. Foi governador, já tem mais de 2 mandatos no Senado Federal, né? Está aberto para discussão. O mais importante, ele já disse, não pode ter fatiamento, porque a reforma ela é única. Se houver fatiamento, a gente aprova o que é fácil e deixa o difícil para a gaveta e não aprova nunca. E você cria um Frankenstein tributário. É tudo que nós não queremos. Como a reforma tributária ela tem efeito imediato no que se refere ao ânimo do mercado, e isso se provou com a aprovação já na Câmara, eu entendo que, aprovando até outubro e promulgando, nós já teremos tempo para começar ainda este ano a pensar nas leis complementares que terão que vir a partir do ano que vem para poder tornar a reforma tributária eficaz e eficiente a partir de 2026. Você me fez mais uma perguntinha no meio delas, que eu acho que você me fez 3 em uma, em relação ao artigo 20. Né? Em relação ao artigo 20, nós não vimos... Obrigada, Vinícius. O controlador é assim, sabe? Ele veio fiscalizar a língua do Márcio, não foi minha, não. Viu o discurso do Márcio aí, não, você não está violando o código de conduta e de ética aqui. Em relação ao artigo 20, nós ainda não recebemos o texto final. Nem o Senado recebeu, nem nós. Eu conheço particularmente esse assunto porque o meu estado tem o Fundersul, como Mato Grosso, outro estado, tem um fundo, como acho que Santa Catarina tem, Pernambuco tem, e eu não sei se o Rio de Janeiro tem um fundo. O que acontece com a reforma? Ela impediria que, especialmente estados produtores, pudessem cobrar do agronegócio, né, um recurso pela produtividade, pela produção, que ele é utilizado para ser investido especialmente na zona rural. Eu falo, por exemplo, pelo Centro-Oeste. O que acontece? Pega o estado de Mato Grosso, não o meu, ele cobra R$10 por cada cabeça que é abatida de boi. Esse dinheiro vai para um fundo. Esse fundo, ele é devolvido para a zona rural em cascalhamento, asfalto de estradas vicinais, trocar ponte de concreto, isso agiliza transporte, isso facilita o escoamento, isso dá ganho de produtividade para o setor do agronegócio. Então, começa com algo, com uma narrativa que precisa ser rapidamente debelada, porque é um equívoco. Esses fundos... fundo mais de imposto, vai aumentar o preço dos alimentos. Não, porque eles já existem. É o contrário, eles fazem com que o setor do agronegócio possa ter o conforto de ter a infraestrutura pronta para escoar sua produção. Eu só faço uma ponderação a encerrar, Rodrigo, só para não dizer que eu estou dizendo algo que não é verdadeiro. Como eu não conheço o texto, então me perdoem, porque eu não conheço o texto, não chegou nas nossas mãos, e se chegou, deve ter chegado ontem à noite na Câmara, no Senado Federal. Eu só não sei se o artigo 20, ele faz alguma trava para impedir aumento de alíquota ou aumento de arrecadação por parte dos estados, ou vai permitir ou não que os outros 27 estados, acho que são 27, que não têm esse fundo, possam ter. Tá? Então, esse ajuste pode ser feito dentro do Senado Federal. Mas acho que dentro de um prazo é necessário. É necessário, perguntem para o agronegócio. Normalmente, eles são satisfeitos porque eles sabem que depois eles conseguem
recurso dos governos estaduais para as obras de infraestrutura. Dificilmente os estados produtores teriam tantas estradas vicinais, tantas pontes de concreto, tanto cascalhamento, tanto nivelamento dos rios, etc., se esses estados não tivessem o fundo. Mas, repito, eu fico te devendo a completude da resposta porque eu não li o texto. Nada que também o relator não possa depois fazer ajuste. Pode ser dentro de um período, 10 anos, 12 anos, que é o tempo também que valeria, porque eu acho que esses fundos também tinham prazo, alguns estados que eles davam prazo para terminar esses fundos, tá? Acho que o mais importante aqui, esses fundos bem calibrados, ou seja, esse artigo 20 bem pontuado, né, no seguinte sentido, não abrir brecha para estados aumentarem alíquotas, nem quererem criar imposto mais amplo, ele é necessário para a logística do agronegócio. Próximo, Felipe Brasil, recebeu. Boa noite a todos, Felipe Brasil, da Rádio CBN. Ministro, ontem a gente teve a posse dos novos diretores do Banco Central, né, o Gabriel Galípolo e Ailton Aquino. O que eu queria te perguntar qual a expectativa do governo para a atuação desses novos diretores, se deve realmente melhorar o diálogo do governo com o Banco Central e se aumenta a expectativa para a baixa dos juros, finalmente, talvez já na próxima reunião do Copom em agosto. Obrigado. Bom, primeiro dizer que nunca faltou diálogo entre as duas partes. A relação do presidente do Banco Central com o ministro Haddad sempre foi não só de cordialidade, mas assim, de muita proximidade. Semana sim, outra não, estão almoçando juntos. Eu mesmo já participei de algumas dessas reuniões, de alguns desses almoços, e sempre de forma muito técnica, no seguinte entendimento. Né? É preciso que a política monetária trabalhe em paralelo, como tem que ser, né, em harmonia com a política fiscal. Claro que com posições diferentes em relação a posicionamentos. Eu queria só recuperar aí essa trajetória dos juros da dívida fazendo um paralelo. Exatamente um ano atrás, quando nós tivemos que aumentar os juros para 13,75, a inflação era de 10. 9 alguma coisa, 10. Ou seja, os juros reais, o juro real para o tomador de empréstimo, para o comerciante, para o empresário, para o cidadão que às vezes estava endividado, precisava lá no banco pegar um empréstimo, o juros real era de 3. De lá para cá, muita coisa aconteceu que melhorou o cenário macroeconômico e o cenário político do Brasil. Nós vivíamos um clima de instabilidade, a eleição vai ser tumultuada, não vai ser tumultuada, vai ter briga, não vai ter briga, né? Nós passamos por um 8 de janeiro, então assim, nós estamos diante de uma normalidade institucional, numa normalidade política, né? Eu fiz uma brincadeira no Globo News ontem, onde eu disse assim, porque é isso que eu sinto, né? Ainda mais respirando a maresia aqui do Rio de Janeiro, né? Há um perfume de paz no ar. De ambos os lados, as pessoas cansaram, né, dessa polarização, vamos deixar isso para palanque, vamos tocar o Brasil de 33 milhões de famintos, o Brasil que tem ainda mais quase 9 milhões de desempregados, cujas famílias querem e precisam de moradia popular. Então, todos os cenários políticos que existiam e que impactavam no dólar, na bolsa, né, na macroeconomia, eles foram coisa do passado. Paralelo a isso, e aí um ponto técnico, a inflação também, que chegou a quase 10, qual é dos últimos 12 meses? 13, ela está dentro da meta. 13,30, 13,16, 13,18, né, dos últimos, saiu antes de ontem. Então, ela está dentro da meta. Então, qual é o juros real que aquele tomador de crédito, de empréstimo, está pagando? Não é de 3, ele está pagando 10. É o maior juros reais do planeta Terra. Isso se justificaria se a taxa de juros de longo prazo ou de médio prazo, de 5 anos, 10 anos, que é onde, quando o governo federal precisa se financiar, ele vai lá e pega empréstimo com a taxa de juros de 5 anos, ele estivesse subindo. Ele já caiu só com o arcabouço fiscal 2%. Então, me coloca um número.
Bolsa subindo, dólar caindo, a inflação dos alimentos, que é o do consumo, caindo. Então, tudo fora o cenário, repito, institucional e político, são sinalizações positivas. Não tem como, não é possível que o Banco Central não comece a baixar os juros a partir de agosto. E que ele seja de 0,5%, porque 0,25% vai mostrar uma sinalização de que nós não conseguiremos chegar a 12% até o final do ano, que nós ainda estaremos na casa dos quase 13%. Aí depois de uma reforma tributária, o arcabouço fiscal, que eu também não mencionei, depois de outras medidas, o que era pergunta, só para finalizar, porque tem a ver comigo, né? O presidente Lula, quando me convidou para o Ministério do Orçamento e Planejamento, eu não me canso de dizer isso, eu falei assim, presidente, o senhor tem certeza? O senhor está colocando alguém que tem uma visão um pouco diferente da equipe econômica do seu governo. Então, assim, eu tenho uma preocupação com o controle de gastos, responsabilidade fiscal. A resposta dele foi, na segunda vez, que a primeira ele não me respondeu, ele virou as costas e falou, eu sei o que eu estou fazendo, né? Como quem diz, ele chegou para mim e falou assim, Simone, eu não vim para governar com os iguais, eu vim para governar com quem pensa diferente. E quando ele me colocou ali, dentro desse processo, imediatamente o ministro Haddad falou, Simone, nós vamos fazer um arcabouço fiscal de controle de gastos. E o arcabouço foi aprovado. E eu dou em números. Se você for olhar a média de gastos primários do Brasil, eu vou pegar do Temer para cá, não vou nem pegar do governo do PT para cá, tirando 2020 para ser justa, né, com o ex-presidente, que foi o ano da pandemia, então nós tivemos um gasto de 25% do PIB, então vou tirar o ano da pandemia para fazer a justiça com todos os ex-presidentes, os outros dois presidentes comparado agora, nós estamos exatamente na média de gastos primários, mesmo tendo a PEC da transição gastando muito. Se nós temos um governo hoje que tem equilíbrio com gastos públicos, que ele está dentro da média, se tivermos um arcabouço que está visando a manutenção da dívida em relação ao PIB, todos os números mostram que nós estamos fazendo o dever de casa, não tem sentido nós não chegarmos no final do ano com uma taxa de juros bem menor do que esta que está hoje de 13,75. Só um minutinho. Eu queria complementar isso aqui, que eu acho muito, muito importante o que foi colocado aqui sobre a taxa de juros. Nós viramos a página da eleição. Ficou para trás isso. O presidente Lula tem dito que quer reconstruir o Brasil com união. Nós aprovamos o arcabouço fiscal e a reforma tributária. Então, um processo de rito no Senado. Eu tenho presenciado em vocês todos os segmentos da sociedade, o movimento sindical, o setor produtivo, o movimento social, pedindo a baixa dos juros. É inadmissível o que está acontecendo no Brasil. Não dá para um país que é a maior economia dos trópicos não crescer o suficiente para resolver os problemas do povo por causa de uma taxa Selic de 13,75. É completamente incompatível. Como disse a ministra Simone, a inflação é anual de 13,16, deu deflação. Você tem os juros, como ela falou, de 10 do governo. Se você for pegar o setor produtivo ou o cidadão, é muito mais do que isso no banco. Então, isso é uma agenda que foi derrotada na eleição. O presidente do Banco Central não pode se esconder por trás da autonomia do Banco Central e querer impor ao país um projeto que foi derrotado nas urnas. Essa é uma situação que o Congresso Nacional, em especial o Senado Federal, que é quem votou, na minha modesta opinião, deve ouvir os diversos segmentos da sociedade, convocar o presidente do Banco Central, que ele precisa se explicar para o país. Ele não está cumprindo o dever constitucional na sua integridade. Controle da inflação é importante e nós do governo estamos fazendo isso. A equipe econômica liderada pelo ministro Haddad e pela ministra Simone tem tido rigor de controle da inflação. Mas o Brasil precisa, além de controlar a inflação, tem que desenvolver o país, aquecer a economia, gerar emprego, gerar renda e a economia girar para que possa o empreendedorismo crescer e o povo ter direito a entrar no mercado de massas que é o Brasil. Portanto,
é muito importante que o Senado Federal possa cumprir o seu papel, na minha modesta opinião, constitucional, ouvir o clamor que está nos diversos setores da sociedade, chamar o presidente do Banco Central para ele cumprir o seu dever constitucional, que é de controle da inflação, mas também de criar as condições para que o Brasil possa se desenvolver, gerar emprego e gerar renda. Próximo e última pergunta. Ok. Bom dia a todos. A minha pergunta vai em linha com o que o ministro está fazendo. Óbvio que também ia ser muito bom que os dois pudessem comentar. O presidente Lula disse recentemente que tem conversado com o vice-presidente Alckmin sobre a possibilidade de conceder novos benefícios para eletrodomésticos e outros itens industriais, como ele fez anteriormente. Queria saber se essa seria uma boa ideia para o crescimento da economia, se teria espaço fiscal, em especial a ministra Simone Tebet, se a gente teria um espaço fiscal para isso. E reforçando aqui a pergunta do meu colega, ministro, em relação à nomeação a posse dos dois diretores do BC, se isso ajuda. Obrigado. Se a posse... Contribui para esse equilíbrio de forças dentro da autoridade monetária. Fala alguém aqui que é a favor da autonomia do Banco Central, veja como esse é um governo de frente ampla, né? Temos posicionamentos diferentes e temos uma harmonia total no resultado final. O que nós queremos é cumprimento de políticas públicas sociais, erradicar a miséria e diminuir a desigualdade social no Brasil. Eu votei a favor da autonomia do Banco Central, votei em nome do Roberto Campos, então eu tenho toda a liberdade de mencionar. Sei que as decisões do Banco Central são decisões técnicas, a divergência que tenho com posicionamentos feitos pelo Banco Central é que eles não fazem política, as decisões são técnicas, mas aqui ela é uma casa política. Tanto que a gente não fala a gente fala em economia política ou política econômica, a gente fala em política monetária. Então é óbvio que aquelas decisões interferem na política brasileira. Acho que sim, no sentido do debate democrático. Né? Nós temos agora 2 diretores que estarão lá mostrando o que está acontecendo dentro do governo, até porque um deles era o braço direito, o número 1 do ministro Haddad, conhece todas as ações e tudo que nós estamos fazendo, não só em relação ao arcabouço, à reforma tributária, à questão do contencioso administrativo, à questão de combate à sonegação, em relação à CARF. Então, teremos 2 vozes lá mostrando a responsabilidade fiscal do governo, os números que nós temos positivos a favor da redução. Agora, é uma decisão técnica, eu sei que é uma decisão técnica, mas se hoje você encontrar as pesquisas mostram que o mercado já sinaliza que está na hora de baixar juros, o varejo já está ficando sufocado. Em relação à pergunta que foi feita para nós, eu respondo rapidamente, deixo o Márcio concluir aqui a coletiva. Nós não temos números ainda, se vai ter espaço fiscal ou não, vai depender do que está sendo gestado ou proposto, não tem nada, isso nós teremos que ser, eu e o ministro Haddad, sermos acionados pelo vice-presidente, afinal é a pasta dele, nós soubemos disso pela primeira vez, eu estava lá, no discurso do presidente. A única observação é que o mais importante e primordial para que isso aconteça é antes acontecer o desenrola, porque as famílias estão endividadas. Então, se as famílias estão endividadas, não adianta lançar um programa de linha branca com desconto que ele não vai comprar. Né? Ou se ele vai comprar pedindo empréstimo com juros caríssimos, como disse o Márcio, não é de 13,75, é muito mais que isso. Então, primeiro passo, o programa Desenrola, que o presidente já disse que vai anunciar com o ministro Haddad, garantindo aí que as famílias endividadas possam voltar a ficar com as suas contas em dia. E, a partir daí, vai vir começar algum estudo. Não tem nada oficial, repito, nem o Ministério da Fazenda, nem o Ministério do Planejamento e Orçamento foram acionados. É uma vontade política do presidente da República e, diria, de todos nós. Quem é que não gostaria ou não quer, né, garantir às pessoas, às famílias, na hora certa, que elas possam poder trocar sua geladeira, né, seu fogão, seu liquidificador, né, enfim, seu micro-ondas, tá bom? Queria concluir dizendo que a chegada do Aquino, o primeiro negro no Supremo Tribunal Federal, ou no Banco Central, desculpe, o primeiro negro no Banco Central, e o Galípolo, são 2 quadros dessa nova geração de executivos extraordinários. Eu acho que os 2 podem ajudar muito a fazer um debate técnico no Banco Central, mas também dentro da linha que saiu
das urnas. Então, o debate aqui não é sobre a autonomia do Banco Central. O debate é o comportamento político do presidente do Banco Central, que representa ali um projeto que foi derrotado nas urnas. Eu não sou economista, então dei os descontos devidos, mas as condições objetivas estão dadas para que os juros possam cair e o Brasil possa crescer. Então, a gente não pode ficar refém de uma birra política de um presidente do Banco Central, que foi colocado lá pelo ex-presidente, que foi derrotado nas urnas. O Brasil precisa debater isso, que é diferente. Eu não estou aqui discutindo a autonomia do Banco Central. Isso passou, foi votado, nós temos que respeitar. O que está em discussão é as condições que o governo e que o país está dando são objetivos para que o juro possa cair e o Brasil possa crescer. Então eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a acolhida hospitaleira dos cariocas e fluminenses de sempre, agradecer a todos que estão aqui e Importante registrar, né, Tiago? dos cariocas, fluminenses, flamenguistas, vascaínos e botafoguenses. Então, eu já falei. E quero convidar todos vocês a participar da plenária do PPA Participativo da edição do Rio e poder ouvir as demandas do povo do Rio para o planejamento do presidente Lula. Muito obrigado, um abraço a todos.